Olá pessoal da SCGAS, nesse vídeo a gente vai aprender como mandar as sessões. As sessões, como já dito no vídeo anterior, elas representam toda a arquitetura de informação equivalente aos menus e submenus do site. Então, quando a gente navega aqui no portal da SCGAS, em alguma das páginas, a gente está acessando o conteúdo relacionado a uma sessão, ou seja, para cadastrar o conteúdo é necessário primeiro que exista uma sessão dentro do site. Então a gente pode ver aqui sessão, subseção, né? SCGAS, História, Gás Natural, aí outra sessão dentro do Gás Natural. E isso aqui no gerenciador de conteúdo, ele entende como sessões, né? Então, vamos voltar aqui no gerenciador de conteúdo. Conforme a gente viu no primeiro vídeo, fazemos o login. Alguns perfis têm acesso à sessão, né? O publicador geral é um deles. Também temos o perfil desenvolvedor, que também requer um treinamento específico para ele. Eu vou fazer o acesso como publicador mesmo. O publicador, ele tem acesso ao cadastro de sessões, e eu vou seguir então conforme está no nosso manual, que para ter a mesma explicação lógica que está lá. Então no nosso manual consta primeiro o acesso, né, às sessões, é pelo menu conteúdo, sessão, e aqui nessa página a gente tem a possibilidade de incluir uma nova sessão, buscar uma sessão existente ou ver detalhes de uma sessão existente. Aqui está apontado, então, clicando no incluir sessão, a gente inclui uma nova. Aqui a gente faz uma busca e aqui a gente pode acessar diretamente a sessão desejada. Então, olhando aqui para o cadastro de sessões, a gente consegue ver, por exemplo, naquela sessão da institucional que estava vendo no site, SCGAS, História, o Gás Natural. Aí temos aqui uma seção oculta. O que é oculta? Significa que ela não está aparecendo no site, né? A gente pode até conferir isso aqui. O Gás Natural tem segurança e gasoduto. Vamos entrar aqui no site institucional. Segurança e gasoduto. De fato, o que está inabilitado, então não aparece aqui no site. Isso é uma das funções aí da seção, a possibilidade de ela estar oculta. Então, seguindo aqui o nosso manual, a gente tem, clicando no botão incluir, acesso ao formulário para a inclusão de uma nova seção. Clicando aqui em buscar, exemplo, se eu quiser buscar alguma seção rapidamente, como, por exemplo, aqui, segurança ou gasoduto, basta digitar aqui gasoduto, ó, ele já trouxe aqui no autocomplete o gasoduto, e buscar a gente já tem acesso à seção gasoduto. Também fala ali no manual a listagem aqui das seções, é como uma árvore, né, um mapa do site, com toda a estrutura de navegação. E a gente pode também acessar lá o gasoduto, navegando por aqui, clicando em gasoduto. Está aqui a seção, novamente, para acesso. Passado isso, aqui explica, né, com detalhe como fazer a busca e tudo mais. A gente vai falar agora sobre cada campo aqui do formulário correspondente ao cadastro da seção. Então, o primeiro campo é o nome da seção. É aquele nome que vai aparecer no site. Então, a gente está navegando aqui no site. Em qualquer uma das seções que a gente permite a navegação, digamos, o gasoduto, né? Ela está dentro de
home institucional, SE gás, gás natural, gasoduto. Esse caminho de rato, trilha de pão, que a gente chama, ele é montado também dinamicamente, ou seja, todo o site ele foi construído nessa ferramenta que permite com que ele seja autoatualizável. Não precisa se preocupar em estar fazendo estruturas básicas como navegação, como os próprios menus, enfim, é só cadastrar lá, vai aparecer aqui. Então, o gás natural, se eu quiser, por exemplo, habilitar aquele o que é, eu venho aqui na seção, vamos fazer de novo para reforçar uma busca, né? O que é, tá aqui, conferindo então, institucional SE gás o que é, e ela é uma seção que está oculta. Eu vou só clicar aqui para deixar ela visível novamente. Vamos vir aqui no site, o que é, apareceu aqui no menu, tá vendo? Clicando aqui, não tem conteúdo, talvez seja por isso que está oculto, está faltando a definição do gás natural no momento. Então, quem está criando aqui o que é, preferiu deixar ela oculta. Vamos ocultar novamente, alterei, e agora, voltando aqui no site, se eu for navegar novamente, não vai estar mais presente a seção que é. E aqui temos o conteúdo, então, da seção gasoduto. Eu naveguei até a seção e aqui está navegando na página. Se eu quiser incluir, então, uma nova seção aqui dentro de gás natural, vamos fazer esse exercício agora para exemplificar como é que usa a inclusão. Então, gás natural tinha o que é, gasoduto. Vamos falar aqui sobre gás para cozinha. Estou inventando aqui alguma coisa e eu estou dizendo que aqui, nesse segundo template, segundo campo, ela é interna menu. O que quer dizer isso aqui? Que a página interna, a template, ela vai ser aquela com o menuzinho na esquerda. Imagem conceitual, a gente poderia utilizar também uma imagem para apresentação dessa seção, assim como aqui abaixo a descrição. Uma descrição conceitual. Geralmente isso aqui é utilizado em listas, né, de conteúdo, para apresentação daquela lista de conteúdo, como por exemplo a lista de notícias, ou a lista de eventos, ou qualquer outra coisa que requer um texto introdutório antes da lista propriamente dita. Para isso a gente usa esses campos de imagem e de descrição. Esse próximo campo, abertura, ele vai dizer se ao clicar naquele link de menu, ele vai abrir na mesma janela ou numa nova janela. Vamos marcar esse aqui como uma nova janela, então, para ver o que acontece. Em termos de controle, é controle de acesso, né? O acesso ele pode ser livre, ou seja, qualquer um pode acessar esse conteúdo no portal, e ela pode ser restrita, aonde a restrita pode ser oculta ou aparente. A seção, quando ela é uma seção restrita aparente, ou seja, ela vai ficar aparecendo no site. Quando a gente navega nele, a seção vai aparecer, só que ao clicar nela para acessar o conteúdo daquela seção, o usuário obrigatoriamente tem que ter direito de acesso a ela. Se o usuário não está logado ou não tem direito de acesso, ele não consegue acessar aquele conteúdo. Então, se ele não está logado, leva para uma página de login. Se ele está logado, verifica se ele tem direito de acesso e mostra o conteúdo. Isso, então, é a configuração do restrito aparente. Já o restrito oculto, ao navegar no site, ela não vai aparecer no menu, a não ser que a pessoa esteja logada e que esse perfil tenha direito de acesso. Então, são as três possibilidades de controle de acesso. A ordem, ela vai definir a ordenação dessa seção dentro do menu. Então, por exemplo, aqui eu estou cadastrando essa nova seção, eu quero botá-la aqui dentro de gás natural. Se eu quiser botá-la por último, eu vou botar o número da seção mais alto. Então, ali a gente tem 1, 2, 3, vamos botar 10 aqui, para ela aparecer após essas duas de segurança e gasoduto.
Então eu quero botar depois de gasoduto, eu vou cadastrar a minha seção gás para a cozinha. E para localizar aquela seção, ela vai entrar aqui posição da seção ou paternidade dos menus, ou seja, quem que é pai dessa seção. Então a gente está querendo colocar aqui, eu já localizei, institucional, ASC Gás, o gás natural. Então vou marcar aqui, gás natural, ele automaticamente já me monta a URL amigável, que eu posso editar aqui também, mas ela já... O que é URL amigável? É o URL que permite a navegação, exibição da navegação para o usuário. Então a gente está navegando aqui, por exemplo, nessa seção de gasoduto, a URL amigável é gás natural, gasoduto. Então cada página pode ter uma URL própria, né, sem aqueles caracteres estranhos. Ou seja, essa que eu estou cadastrando agora vai se chamar gás para a cozinha, ele já tem um auto-preenchimento da URL amigável. Pronto. Feito isso, eu vou marcar aqui o grupo publicador e vou incluir a seção. Incluída a seção, ela vai aparecer já dentro da nossa estrutura, apareceu aqui, gás para a cozinha, e no site eu vou dar uma atualizada nele, ele vai aparecer aqui no menu, como eu botei para aparecer por último, ele aparece por último, gás para a cozinha, e já está funcionando. Pode ver que a página, ela já, embora não tenha conteúdo, ela já figura dentro da estrutura do portal, né? Então, existem essas três colunas, que são três marcações possíveis com relação à publicação do conteúdo e acesso ao conteúdo desta seção. Então, o que significa essa primeira coluna? Essa primeira coluna é o workflow, né? O workflow de publicação, ele vai terminar, ele começa, digamos, num nível de permissão de autoria de conteúdo e termina no publicador, ou seja, o grupo responsável por fazer a publicação dentro do portal. Então aqui como é que estava marcado? Que o Geplan é o grupo responsável por dar o aval final para que esse conteúdo dessa sessão ele seja visível lá no portal. Outros grupos podem contribuir, né, com conteúdo para cá, que é essa segunda coluna. Eu posso dizer, por exemplo, que outros grupos podem cadastrar conteúdos dentro desta seção. Porém, quem tem, a única pessoa que pode publicar, tornar o conteúdo visível, é quem tem essa primeira marcação, por isso que aqui é um só. Quem domina a seção. Outros podem contribuir, mas somente este aqui pode publicar. Vou marcar aqui o publicador geral, vou desmarcar esses outros aqui, e aqui eu estou dizendo o quê? Que o publicador geral, ele cadastra e ele é o único responsável por essa seção de gás de cozinha que eu acabei de criar. E a terceira coluna, ela é configurada para o caso dessa seção ela ser restrita, né? Eu falei aqui acima que a seção ela pode ter controle de acesso livre, restrito, oculto e aparente. Nessas duas condições de restrição, ele vai liberar nessa terceira coluna aqui. Ou seja, caso eu marque lá que ela é restrita, eu marco aqui, por exemplo, quais são os grupos que têm direito de acesso ao conteúdo dessa seção. Ou seja, uma vez logado no site e eu tenho o grupo COSUP, por exemplo, eu posso acessar o conteúdo.